dia, galera! Bem-vindos ao Loop Matinal dessa segunda-feira, dia 9 de maio, com as notícias mais relevantes sobre o mundo da tecnologia. Quem fala aqui é o Marcos Mendes, e hoje no seu Loop Matinal do Loop Infinito eu vou falar da polêmica da Xiaomi no Brasil, vou falar de streaming de música, falha no plugin de segurança de alguns bancos brasileiros, vou falar da Apple, da Samsung, da Microsoft e do adiamento do drone da GoPro. Vamos lá! Eu começo o episódio de hoje falando sobre a GoPro, que anunciou na sexta-feira os resultados fiscais do primeiro trimestre de 2016 e não conseguiu dar nenhuma boa notícia para os acionistas e para o mercado. Em comparação com o mesmo período do ano passado, a arrecadação da empresa caiu 49,5% e eles reportaram perda de 121 milhões de dólares, o que é o resultado do interesse fraco das pessoas pelos lançamentos recentes da companhia. Além dos números negativos, a GoPro também anunciou que vai ter que adiar o lançamento do Karma, que é o primeiro drone da empresa. No começo do ano eles tinham prometido que o lançamento ia acontecer na metade do ano, mas agora a metade do ano tá chegando, o Karma não tá pronto, e por isso a nova previsão da GoPro é que o lançamento vai acontecer mais pro fim do ano, durante o inverno dos Estados Unidos. Agora eu vou falar sobre carros elétricos. Na sexta-feira, o Google garantiu uma patente relacionada a um sistema de recarregamento de carros elétricos e, assim como acontece em todos os documentos de patentes, os nomes de todos os envolvidos aparecem por lá. E eis que um dos nomes, de um cara chamado Kurt Adenberger, chamou a atenção do site Quartz na sexta-feira, porque esse Kurt Adenberger hoje, na verdade, é um funcionário da Apple. Ele foi contratado pela Apple em 2015, mas antes disso trabalhava no Google e ajudou a empresa a desenvolver o sistema de recarregamento daquele carro elétrico pequenininho do Google que parece um ovo deitado. Como as patentes geralmente levam muito tempo para serem garantidas, ela só saiu agora, quase um ano depois dele já ter mudado de emprego. A título de informação, hoje a página do LinkedIn do Kurt Adenberger diz que ele é designer de produtos da Apple, o que ajuda a dar ainda mais peso para aquela suposição, que vale lembrar até hoje não está confirmada, de que a empresa está mesmo fazendo um carro elétrico. Agora eu vou falar sobre a Microsoft, que finalmente vai parar de atazanar a vida de todo mundo com aquele pedido chato para a pessoa ficar atualizando o computador dela para o Windows 10. Quem anunciou isso foi a própria Microsoft, e ela disse que esse pop-up vai parar de aparecer nos computadores da galera a partir do dia 29 de julho, que é quando, pelo menos em teoria, o Windows 10 vai deixar de ser gratuito e vai passar a custar a partir de R$ 470, como eu comentei por aqui na sexta-feira. Por isso, se você tem o Windows 7, o Windows 8.1, não quer atualizar para o Windows 10, mas não aguenta mais ver esses pop-ups, é só esperar mais 2 meses que o aviso vai sumir. Na sexta-feira, surgiu a informação de que o vice-presidente de varejo online da Apple, um cara chamado Bob Kupmans, pediu demissão. Ele trabalhava lá na Apple desde 2014 e vinha liderando a loja online do site da Apple sob o comando da Angela Arendt, que é responsável por todas as lojas. Curiosamente, essa vaga que ele ocupava parece ser uma área bem problemática lá na Apple, já que ele chegou na empresa em 2014 para ficar no lugar da Jennifer Bailey, que hoje cuida do Apple Pay, e antes dela 2 outros executivos já tinham passado pelo cargo desde 2013 e os 2 acabaram decidindo sair da empresa. Ainda não existe nenhuma informação sobre quem vai substituir o Bob Kupmans, que agora vai trabalhar numa outra empresa que ele não quis dizer qual é, mas vai ser curioso observar agora se a loja online da Apple vai continuar integrada às páginas de produtos, o que sinceramente é uma coisa bem confusa, ou se ela vai voltar a ser uma coisa separada. Vamos ver. Na sexta-feira, eu comentei aqui sobre o prefeito de Cupertino, que deu uma entrevista para o jornal The Guardian e não poupou críticas à Apple. Para quem não ouviu o episódio, segundo a matéria, ele disse que achava que a empresa tinha que pagar mais impostos mais altos, falou que ninguém lá em Cupertino tem coragem de enfrentar a Apple, nem do lado dos políticos, nem do lado dos moradores, e disse que foi expulso lá do campus da empresa depois de ter aparecido de surpresa para tentar falar com o Tim Cook. Como já era de se esperar, essa matéria ganhou bastante projeção, só em tudo quanto foi lugar, e eis que na sexta-feira, o prefeito de Cupertino publicou um texto no site da cidade, dizendo que a coisa não era bem assim, que a matéria divulgou várias informações erradas e de coisas que nunca aconteceram, e que o repórter na verdade tinha entendido errado o que o prefeito quis dizer. No texto ele fala que ficou chocado e consternado com a matéria, e disse que a grande preocupação dele na verdade é o trânsito de Cupertino. Ele falou que segue achando que as empresas precisam se envolver no desenvolvimento da solução do trânsito, mas que ele nunca falou nada sobre aquilo tudo lá pro jornal The Guardian. Agora eu vou falar de mais um vazamento da Samsung, foi o quarto em 2 dias, e dessa vez foi a versão Active do Galaxy S7 que apareceu antes da hora. As fotos apareceram no site Samsung Viet, e elas mostram o logo da AT&T na traseira do aparelho, dá pra ver que a traseira dele é de policarbonato, tem um visual de camuflagem de exército meio pixelizada, e todas as laterais e cantos são revestidos por uma borracha. Essa linha Active dos celulares da Samsung geralmente é vendida só pela AT&T nos Estados Unidos, e ela tem o nome Active porque ela é feita para quem tem um dia muito agitado, vai na lama, na água, o celular vive caindo no chão, e por isso essas versões do aparelho são bem mais protegidas do que as versões tradicionais. Já do ponto de vista de especificação, a expectativa é que o Galaxy S7 Active seja exatamente igual ao Galaxy S7. O que ninguém sabe ainda é quando que a Samsung pretende lançar esse aparelho.
Agora o assunto é Internet Banking. Na sexta-feira, surgiu a informação de que o plugin de segurança que alguns bancos mandam os clientes instalarem no computador tem uma falha e que, dentre outras coisas, isso permite que alguém mal intencionado e com conhecimento técnico necessário consiga passar o malware customizado para a vítima para extrair os dados da pessoa. Quem descobriu e reportou essa falha foi um pesquisador de segurança chamado Joaquim Espinhara e, segundo ele, o Arzol, que é usado por bancos tipo Itaú, Safra, Caixa e o Banco do Brasil tem essa falha e, sob as condições certas, dá para, por exemplo, redirecionar a pessoa para um site igualzinho ao do banco, só que feito para roubar as informações e as senhas do cliente. De acordo com um post que saiu na sexta lá no Tecnoblog, o Joaquim Espinhara entrou em contato com a empresa que desenvolve o plugin, mas até agora ninguém de lá se manifestou a respeito. Agora eu vou dar duas notícias sobre o Apple Music. A primeira, que para variar não vai valer no Brasil, é que a Apple estreou na sexta-feira uma nova modalidade de assinatura, que é uma assinatura estudantil, pela metade do preço. Agora os estudantes dos Estados Unidos, Reino Unido, Alemanha, Dinamarca, Irlanda, Austrália e Nova Zelândia vão pagar só $5 por mês, o que é a metade do preço normal da assinatura. Já a segunda notícia diz respeito ao Apple Music Connect. De acordo com o Mark Gurman, lá do 95Mac, o Connect vai perder o destaque que ele tem lá no Apple Music e a partir do iOS 10 ele vai ficar ali meio escondido, mais difícil de achar e, ao que tudo indica, não vai fazer a menor falta. Essa é a segunda vez que a Apple tenta e não consegue emplacar uma rede social musical. A primeira foi o iTunes Ping, que foi lançado em 2010 e durou só 2 anos, e agora parece que o Apple Music Connect também vai seguir o mesmo caminho. Desde que ele foi lançado, ele não tem gerado os números e o engajamento que a Apple esperava, o que, mais uma vez, parece só ter sido uma surpresa para a Apple. E já que o assunto é streaming de música, na sexta-feira o Peter Kafka, lá do Recode, publicou uma matéria dizendo que entre janeiro e abril de 2016, a maior parte da renda do grupo Warner Music veio do streaming de música, graças ao sucesso de serviços tipo Spotify, Google Play Music, o Deezer e o Apple Music. De acordo com a matéria, o streaming ultrapassou as vendas digitais e as vendas físicas de músicas e discos, e essa é a primeira vez que uma coisa assim acontece para uma gravadora do tamanho da Warner Music. Ele diz ainda que dos $72 milhões a mais que a Warner ganhou com o streaming nesse período, mais de 50% veio de fora dos Estados Unidos. Esse foi o único segmento que viu um aumento nas vendas, e enquanto a venda de discos representou $6 milhões a menos, as vendas digitais desabaram 17 milhões de obamas. E por último, na sexta-feira os nossos amigos do site Manual do Usuário se envolveram numa polêmica com a Xiaomi por conta de uma matéria que eles veicularam e que eles dizem que a Xiaomi vem encontrando tantas dificuldades aqui no Brasil, tanto do ponto de vista de produção quanto do ponto de vista de demanda, que eles têm cogitado ir embora do país. Na matéria, que foi republicada em diversos sites de tecnologia e chegou até a Xiaomi, a Emily Nunes e o Rodrigo Guedin dizem que desde que a Xiaomi chegou aqui no Brasil, eles vêm passando por inúmeros problemas, como por exemplo baixo volume de vendas, proibição da comercialização da Mi Power Bank por parte da Anatel e a desistência da Foxconn de produzir os celulares da companhia aqui no Brasil. Essencialmente, o que acontece é o seguinte: a Xiaomi sempre apostou numa margem muito baixa de lucros na venda dos produtos dela, o que é uma estratégia que só dá certo quando o volume de vendas é muito alto. O problema é que quase ninguém está comprando as coisas dela por aqui. Por causa disso, os estoques deles estão lotados, a Foxconn, que faz o Redmi 2, já não produz mais esse modelo há vários meses, porque não precisa, o estoque está cheio, e não dá nem para exportar esses produtos que estão parados aqui, porque esse custo ia acabar comendo um pouco da margem que a Xiaomi esperava ter na venda doméstica deles. Para piorar, o texto do manual do usuário diz que a Mi Power Bank está envolvida num enrosco com a Anatel e com a Receita Federal, e por isso ela não é mais vendida aqui no Brasil. De acordo com eles, isso aconteceu porque a Receita Federal descobriu que a Xiaomi estava importando as baterias com uma descrição incorreta para pagar menos imposto, e aí a empresa levou uma multa pesadíssima. E para piorar, a Anatel começou a homologar as baterias externas, e aí a Mi Power Bank não passou pelo crivo da agência. Por causa disso, lá no site da Anatel, a licença da Mi Power Bank aparece como suspensa. Agora vem o outro lado da história. Como eu falei no começo, essa matéria do manual do usuário chegou até a Xiaomi e a empresa enviou para toda a imprensa, menos para o manual do usuário, um texto dizendo que tudo que foi publicado lá está errado. De acordo com a Xiaomi, a bateria externa não está mais à venda porque o modelo está esgotado e foi descontinuado e que não tem nenhum processo, multa ou suspensão obrigatória das vendas na jogada. O manual do usuário chegou a citar que nos testes da Anatel a bateria chegou a vazar e explodir, e a Xiaomi negou diversas vezes essas informações. Já sobre a operação da Xiaomi no Brasil, o manual do usuário pediu uma satisfação da empresa depois que ela falou com todo mundo menos com eles, e a Xiaomi disse que não tem crise nenhuma, que nada disso deles saírem do Brasil é verdade, e que na realidade eles vêm expandindo as operações deles por aqui com o aumento dos canais de venda dos produtos deles. Eles afirmam ainda que se tem qualquer indecisão nessa história, ela vem lá do governo, que não sabe se continua ou não oferecendo aqueles incentivos fiscais para o que é produzido por aqui. Que enrosco, hein? É isso aí, galera. O Loop Matinal do Loop Infinito vai ficando por aqui. Os links das notícias de hoje vocês encontram aqui na descrição do episódio e também lá no youtube.com/loopmatinal e no soundcloud.com/loopmatinal.
Se você quiser falar comigo no Twitter, procura por MVC Mendes que eu tô sempre por lá. Obrigado a todos pela audiência, não deixe de se inscrever lá no canal do Loop Infinito no YouTube e eu volto amanhã de manhã. Falou!